para que sejas um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com o quê? Com as palavras da fé. Com as palavras, palavra de Deus, palavra que produz fé, palavra viva, palavra do Senhor Jesus, palavra real, viva, autêntica, verdadeira, sem mácula, sem mancha, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Não mais, observa que Paulo agora não mais fala de uma doutrina de demônios. Agora ele se refere que se eu como pastor expor isso às pessoas, eu estarei levando elas ao conhecimento dessa verdade, e eu estarei sendo um bom ministro de Cristo, e não somente um ministro de Cristo, mas eu estarei me alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E ele diz mais no versículo 7, rejeita, ele diz, rejeita as fábulas profanas. O que significa fábula? História contada para ilustrar uma verdade e na qual animais ou vegetais falam e agem como pessoas. Lendas. Então, peraí, o que são fábulas? Lendas. Aqui na Bahia é mais conhecido como contos da carochinha. Histórias fictícias, histórias que não têm fundamento, não têm pé nem cabeça. Então ele diz, rejeita essas fábulas profanas. São fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Deixa eu dar uma parada aqui, porque agora começa o estudo sobre o Natal. Presta bem atenção. O que tem sido o Natal? Uma doutrina de espíritos enganadores. O que tem sido o Natal? Uma fábula profana que tem sido passado de velhas caducas para os seus netos para os seus filhos futuros, e os seus filhos para os filhos dos seus filhos. Essa história mentirosa que Satanás criou no meio da igreja. Talvez você diga assim, pastor Heron, o senhor está pecando, falando que o Natal é uma coisa do diabo. Eu vou provar para você que o Natal é do diabo, que não existe Natal na Bíblia. Eu vou provar para você que não existe dia de nascimento de Jesus na Bíblia. Eu vou provar para você como tudo isso começou. Agora é aquilo que eu te falei no início dessa mensagem. Cabe você ouvir, preste atenção, anota os trechos da Bíblia que eu estou dando para você, leia, investigue, e aquilo que eu vou te dar agora, eu vou te dar todas as noções sobre o que significa Natal. Por favor, anote, vai na internet, vai numa biblioteca pública, pesquise, porque assim como eu conheci, você pode conhecer também. Porque no passado também eu acreditei no Natal. No passado também eu fiz Natal dentro da igreja achando que era de Deus. Eu segui a doutrina que outros pregadores tinham ensinado para mim quando eu era mais jovem na fé, porque eu achei que era assim que era. Eu já conheci o evangelho dessa forma. Eu achava que era verdade, porque era assim que todo mundo fazia. Eu acreditei, mas quando eu fui pesquisar, quando eu fui analisar, quando eu fui procurar na Bíblia, eu não achei. Eu encontrei então quais são os segmentos de onde procede, onde foi dada origem à história do Natal. Pasmem, vocês vão ficar de queixo caído. Eu já preguei sobre isso aqui no ano passado, mas eu gostaria que as pessoas ouvissem, porque tem muitos homens e muitas mulheres que nos ouvem todos os dias e que ainda não sabem sobre essa história do Natal. Vamos então começar a leitura dessa grande pesquisa que eu fiz e vou mostrar para você. Vamos lá, a origem do termo. Vamos entender de onde se originou. Qual é a origem do termo Natal? A origem é do latim. Na língua do latim, a palavra aparece como natalis, derivada do verbo nascor, nascere, natus sum, nasci, significando nascer, ser posto no mundo. Então a palavra Natal significa nascimento. Quando alguém nasce, diz-se dessa pessoa, ela nasceu, ou seja, é o Natal dela, o dia do seu nascimento.
Então, isso é para você primeiro entender o significado da palavra. Depois você vai entender com respeito à igreja, de onde essa história apareceu, tá certo? Que muitas igrejas evangélicas fazem Natal. Tem igreja evangélica, tem uma igreja evangélica lá no bairro da Profilube que põe até presépio dentro da igreja. Presépio, pasmem. Tem uma igreja evangélica na Profilube que põe até presépio dentro da igreja. Pasmem, o cúmulo do absurdo, o cúmulo da heresia. É isso que Paulo está falando no livro de 1 de Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 em diante. São ensinos de demônios, são doutrinas de Satanás, ensinados por homens que pregam a mentira e que têm a mente cauterizada, a mente apodrecida, insensível. Vamos lá, diz assim: como adjetivo, significa também o local onde ocorreu o nascimento de alguém ou de alguma coisa. Ou seja, quando alguém nasce, por exemplo, na Bahia, diz que a terra natal dela é Bahia, ou Salvador, ou Maragogipe, ou Serrinha. Não é assim mesmo? A pessoa nasceu em Ilhéus, aí diz assim, a cidade natal, ou seja, a cidade do seu nascimento é Ilhéus. Se a pessoa nasceu no Rio de Janeiro, a cidade natal dela é Rio de Janeiro, e assim sucessivamente. Então, como adjetivo, também significa o local onde a pessoa nasceu. Como festa religiosa, o Natal, comemorado no dia 25 de dezembro, foi iniciado no século IV pela Igreja Ocidental e desde o século V pela Igreja Oriental. Celebra essa festa, ou essa data, dia 25 de dezembro, celebra o suposto nascimento de Jesus. Eu estou dizendo suposto, porque a Bíblia não diz em momento nenhum que Jesus nasceu em dezembro. Em momento nenhum. A Bíblia diz que Jesus nasceu no dia 25. Em momento nenhum a Bíblia diz isso. Você já vai saber de onde veio essa história. Vamos lá. Então, supostamente é celebrado no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus. E assim o seu significado nas línguas românicas. Vamos lá. Na língua italiana, a palavra Natal é chamada de Natale. Em francês, Noël. Em catalão, Nadal. Em espanhol, Natal. Em português, a nossa língua mãe, Natal. Em inglês, a palavra que designa o Natal é Christmas. Provém das palavras latinas Christus Masses, significando em inglês Christmas Mass, missa de Cristo. Olha o significado da palavra Natal. A palavra Natal significa, religiosamente falando, missa. Sabe o que é missa? Aquela reunião, aquele culto que o padre faz dentro da igreja católica. Missa de Cristo. Vai vendo de onde aparece essa história do Natal. Eu quero saber se uma igreja evangélica deve comemorar Natal. Para início de conversa, a palavra Natal, no significado religioso, significa missa de Cristo. Muitos historiadores localizaram a primeira celebração na cidade de Roma, na Itália, no ano de 336 depois de Cristo. De natalis deriva também a palavra natureza, o somatório das forças ativas de um todo no universo. Agora vamos partir para os aspectos históricos. Vamos então conhecer a historicidade do Natal. Como que isso aconteceu? Como que deu-se início essa história do Natal? Vamos então entender como isso começou. No ano de 245 depois de Cristo, o teólogo Orígenes repudiava a ideia de se festejar o nascimento de Jesus, como se fosse um faraó. Há inúmeras testemunhas de como os primeiros cristãos valorizavam cada momento da vida de Jesus Cristo, especialmente sua paixão e morte na cruz. No entanto, não era costume, presta bem atenção, não era costume na época comemorar o aniversário. E, portanto, eles, os primeiros cristãos,
ou seja, os apóstolos e os discípulos dos apóstolos, não sabiam precisamente qual a data que o seu Senhor havia nascido. Os primeiros testemunhos indicam datas muito variadas. E os primeiros testemunhos diretos que afirmam que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro é do 6º julho africano, no ano de 221 depois de Cristo. De acordo com o almanaque romano, a festa já era celebrada em Roma no ano de 336 depois de Cristo. Na parte oriental do Império Romano, comemorava-se em 7 de janeiro. Observa que a data em que eles comemoravam o suposto aniversário de Jesus era em 7 de janeiro. Agora, interessante, Jesus nunca pediu para ninguém comemorar o aniversário dele. Jesus pediu para as pessoas lembrarem da sua morte, nunca do seu nascimento. Porque foi a morte de Jesus quem te trouxe redenção. Foi a morte de Jesus quem te trouxe vida eterna. Foi a morte de Jesus na cruz que te trouxe salvação, não o nascimento dele. O nascimento dele, ele nasceu como um homem qualquer, como qualquer ser humano nasce. Nascido de uma mulher, de uma virgem chamada Maria. Jesus veio ao mundo como qualquer outro homem normal veio ao mundo. Não teve nada demais nisso. Agora, o que houve demais foi na sua morte, porque na sua morte ele atraiu para si todos os pecados dos homens. Na sua morte ele nos perdoou, na sua morte ele nos transformou, na sua morte ele nos faz nascer de novo, na sua morte ele nos dá vida eterna. É na morte de Jesus e não no nascimento dele. Por isso os cristãos, os primeiros cristãos, os discípulos de Jesus, os apóstolos, não ligavam para essa história de comemorar o nascimento, porque o povo oriental não dá importância a isso. Somente dá importância a isso o povo ocidental. É que dá importância a essa história de comemorar aniversários. Em momento nenhum a Bíblia Sagrada manda ninguém comemorar o aniversário de Jesus, muito menos dá referência para dizer que a data foi dia 25. É a mesma coisa que o povo adventista do 7º dia fica procurando pelo em ovo. Ou seja, procurando descobrir a qualquer custo qual é a data da volta de Jesus. Sendo que o próprio Jesus Cristo disse, nem eu e nem os anjos, ninguém sabe a não ser o próprio Pai. Mas eles querem de qualquer forma descobrir. Para quê? Para quem está interessado em descobrir qual é a data da volta de Jesus? Para cair na carne? Para viver na galhofada, na pilantragem, na safadeza? E quando chegar perto da data, dizer que se converteu, se arrependeu para Jesus perdoar e levar para o céu? Só pode ser por isso. Porque qual é o interesse da pessoa em querer descobrir o dia certo de que Jesus vai voltar? Se o próprio Jesus não deu nenhuma referência sobre isso, se a própria Bíblia não dá nenhuma referência sobre isso, que história é essa? Da mesma forma é a pessoa querer arrumar uma data para simbolizar o nascimento de Jesus. Já já você vai saber de onde veio essa data. Se não for hoje, nos próximos programas, né? Você vai saber de onde veio essa data. Vamos lá. Então, comemorava-se no Império Romano no dia 7 de janeiro, ocasião do seu batismo em virtude da não aceitação do calendário gregoriano. No século IV, as igrejas ocidentais passaram a adotar, veja, não, a Bíblia não diz que é dia 25, as igrejas católicas do Ocidente adotaram uma data, ou seja, arrumaram uma data e disseram, vai ser essa data aqui. Adotaram a data do dia 25 de dezembro para o Natal e o dia 6 de janeiro para Epifânia, que significa manifestação. Nesse dia comemora-se a visita dos magos. A celebração do Natal, ou seja, do nascimento de Jesus, segundo eles, foi instituída oficialmente, preste atenção, pesquise, vá numa biblioteca, vá na internet, pesquise sobre isso. Olha só, a celebração do Natal, ou seja, do nascimento, que dizem que é o nascimento de Jesus, foi instituída oficialmente pelo Papa Libério no ano de 354 depois de Cristo. Ou seja, foi um Papa da Igreja Católica que instituiu, que organizou e que tornou regra doutrinária dentro da Igreja Católica a observação, o culto e a adoração do dia 25 de dezembro como sendo o dia oficial do nascimento de Jesus.
Quem fez isso? Papa Libério, no ano de 354 depois de Cristo. Segundo estudos, a data 25 de dezembro não é a data real do nascimento de Jesus. A igreja católica entendeu que deveria cristianizar as festividades pagãs que os vários povos celebravam por altura do solstício de inverno. Eu vou explicar exatamente o que é o solstício de inverno, tá certo? A igreja católica, então, resolveu, para não desagradar as culturas de outros povos que eram pagãs, e vale a pena explicar essa história de paganismo aqui, porque a igreja católica é uma grande mentirosa e inventora de doutrinas satânicas, e as igrejas evangélicas seguiram atrás dela. Por isso a Bíblia diz que a grande Babilônia é a igreja católica, e as filhas da Babilônia são as igrejas evangélicas que aceitavam as doutrinas pregadas por ela. Então a igreja católica inventou a história para não desagradar os povos de outras nações com as suas culturas, com as suas imagens, com os seus rituais, com as suas doutrinas pagãs e satânicas. A igreja católica resolveu fazer um bolo só, juntar as festas pagãs. O que é o paganismo, pastor Heron? A palavra pagão não é aquela criança que está sem se batizar. A igreja católica inventou essa mentira para você nunca pesquisar o significado da palavra pagão ou paganismo. Significa adoradores de deuses estranhos. Pagão é um homem ou uma mulher que presta culto a imagens. Logo, a igreja católica apostólica romana é uma igreja pagã, igreja adoradora de deuses estranhos, igreja adoradora de ídolos, de imagens. Então, para não desagradar os povos de outras nações que eram adoradores de ídolos, a igreja católica, resolveu colocar dentro da igreja católica uma festa chamada Natal, que coincide com o chamado solstício de inverno. Você sabe o que é solstício de inverno? Eu vou falar para vocês. Portanto, segundo certos eruditos, no dia 25 de dezembro, foi adotado para que a data coincidisse com a festividade romana dedicada ao nascimento do Deus Sol, chamado Deus Sol invencível, na língua deles, chamada de solstício de inverno. Então veja só, a data do dia 25 de dezembro é uma data que, segundo a cultura do povo romano, do povo italiano, eles adoram um demônio chamado Deus Sol invencível. Esse chamado Deus Sol invencível é um demônio que todos vocês já devem ter visto a imagem dele. É a imagem do poste-ídolo, que no passado era chamado de poste-ídolo e hoje é chamado de obelisco. Em todas as cidades do mundo existe esse obelisco, inclusive na frente daquela Praça de São Pedro, na grande Catedral de São Pedro em Roma, na frente da igreja católica, existe um poste-ídolo, que é a imagem do solstício, ou seja, do Deus Sol. Essa imagem do Deus Sol é cultuada pela igreja católica, tanto que nas vestes do Papa existe um símbolo do Deus Sol, é um sol resplandecente. Essa veste do Papa, toda a veste do Papa possui um sol que representa o solstício de inverno, que é o chamado Deus Sol da antiga religião da Babilônia. Esse obelisco que é montado na frente da Catedral de Roma, esse obelisco, chamado hoje de obelisco, que no passado era chamado de Deus Sol ou de poste-ídolo, é a imagem de um órgão genital masculino. Eu já falei muito sobre isso aqui, e que eles removeram certos detalhes para que não ficasse tão parecido. Só para você ter ideia, a altura, o comprimento desse solstício de inverno que existe na frente da igreja católica em Roma, lá no Vaticano, mede 40 metros de comprimento.